Fala, guerreiros, tudo em cima? Na aula de hoje, vamos estudar hibridização do carbono. Nessa aula você vai entender como que é possível o carbono fazer 4 ligações se ele tem apenas 2 elétrons desemparelhados. E vai ver também nessa aula as diferentes formas em que os orbitais do carbono se fundem, se misturam. Então vamos lá. Para você entender tudo isso, primeiramente vamos observar o carbono no seu estado normal, no seu estado fundamental. Vamos lá. O carbono tem número atômico 6. Fazendo a sua distribuição eletrônica, você vai ter o seguinte: 1s2, 2s2, 2p2. O subnível S ele é formado por apenas um orbital. Você tem aqui 2 elétrons para colocar nesse orbital. Ao colocar, você vai ter um orbital completo, já que cada orbital comporta no máximo 2 elétrons de spins opostos. Seguindo, você observa um outro subnível S. E como eu disse, subnível S apresenta apenas um orbital. E novamente você tem 2 elétrons para colocar nesse orbital. Ao colocar, você vai ter mais um orbital completo, já que eu disse que cada orbital comporta no máximo 2 elétrons de spins opostos. Dando continuidade, você observa agora um subnível do tipo P. E o subnível P ele é formado por 3 orbitais. Como você observa que tem apenas 2 elétrons para serem distribuídos nesses 3 orbitais, distribuindo corretamente, seguindo a regra de Hund, você vai ter o seguinte: você vai ficar com um orbital vazio e 2 orbitais incompletos, 2 elétrons desemparelhados. Seria então para o carbono ser bivalente, fazer apenas 2 ligações. Mas não é isso que acontece com o carbono, ele é tetravalente. Ele faz 4 ligações. Mas o que acontece então para que o carbono tenha condições de fazer 4 ligações? Porque dessa forma não seria possível. O que vai acontecer é o seguinte: você observou que o carbono, no estado normal, ele apresenta apenas 2 elétrons desemparelhados. Mas esse elétron, ele pode absorver energia. E quando ele absorve energia, ele é promovido para esse orbital vazio. Quando isso acontece, quando ele se desloca desse orbital e vem para esse, o carbono sai do estado normal e passa para o estado excitado. E no estado excitado, em vez de apenas 2 elétrons desemparelhados, o carbono vai passar a ter 4 elétrons desemparelhados, podendo agora sim fazer as 4 ligações, já que ele é tetravalente. Ok? Então, esses 4 elétrons desemparelhados surgiram como? Após esse elétron absorver energia e ser promovido para o orbital vazio. Aí sim o carbono fica com 4 elétrons desemparelhados, podendo então fazer as suas 4 ligações. Seguindo, o assunto aqui é hibridização do carbono, mistura de orbitais do carbono. Então essa mistura, essa hibridização, ela pode ocorrer de maneiras diferentes. Então, se um orbital S se unir a 3 orbitais do tipo P, você vai ter a chamada hibridação sp3. Mas se um orbital S se une a apenas 2 orbitais do tipo P, aí você vai ter a hibridação sp2. E pode ainda que o orbital S venha a se ligar a apenas um orbital do tipo P. Se isso acontecer, você vai ter a hibridação sp. Vamos entender essas hibridações. Vamos lá. Na hibridação sp3, eu falei para você o seguinte, que um orbital S se liga, se une, se mistura a 3 orbitais do tipo P. Quando isso aqui acontece, quando eles se unem, você vai ter 4 orbitais híbridos, misturados, orbitais não puros. E esses orbitais que são híbridos,
é neles que ocorre a ligação sigma, que é a ligação mais resistente, a ligação mais forte, mais difícil de ser quebrada. E por que a ligação sigma ela é mais forte, mais difícil de ser quebrada? Ora, porque ela ocorre em orbitais que são híbridos. Orbitais que se formaram a partir da união de orbitais de tipos diferentes. Orbitais S que se uniram com orbitais P. Como eles são diferentes, vai ter uma interpenetração maior, uma atração mais forte. Por isso, a ligação sigma é mais forte, é mais difícil de ser quebrada. Seguindo. Professor, e se o orbital S se une a apenas dois orbitais P? Eu vou ter a hibridação sp2. Quando isso acontece, quando o orbital S se une a dois orbitais P, vai sobrar um orbital P puro. Esse orbital que ficou puro, que não se misturou, que não se hibridizou, é lá que vai acontecer a ligação do tipo π, que é a ligação mais fraca, mais frágil, mais fácil de ser quebrada. Justamente por o orbital ser puro. O orbital puro não vai ter uma interpenetração tão grande. Por isso a ligação π é mais fácil de ser rompida. Já esses orbitais que se misturaram, aqui vai ocorrer a ligação sigma, ligação mais resistente. Tudo bem? Vamos seguir. E o último caso é quando o orbital S se une a apenas um orbital do tipo P. Se esse orbital S se une a apenas um orbital P, vão sobrar dois orbitais P puros. E como eu disse, os orbitais que são puros, que não se misturaram, lá vai acontecer a ligação do tipo π. Então aqui você vai ter duas ligações π. Ligações π que são as mais fracas, justamente por ocorrer entre orbitais puros. Orbitais que não se interpenetram tanto, não tem uma atração tão forte. Por isso que a ligação π é mais fácil de ser rompida. Já nesses orbitais que se misturaram, que são híbridos, vai ocorrer a ligação sigma, que é a ligação mais forte, mais difícil de ser quebrada. Tudo bem? Agora vamos resumindo, vamos simplificar para você esse assunto aí. Vamos lá. O que você mais vai precisar nos exercícios é isso aqui. Eu vou clarear o assunto para você agora. Então vamos lá. Quando você pegar um composto orgânico e observar que o carbono vai apresentar 4 ligações simples, você tem que saber o seguinte: toda ligação simples é sigma. E como eu disse, ligação sigma é a mais resistente, mais difícil de ser quebrada. Então essa daqui é uma ligação simples, então ela é sigma. Essa aqui é simples, também é sigma. Essa aqui também é sigma. Então aqui tu tem 4 ligações sigmas. Professor, e quando eu olhar uma ligação dupla? Na ligação dupla, uma delas é sigma e a outra é π. Ou seja, uma é mais resistente, mais difícil de ser quebrada, e a outra é mais frágil, é a que vai quebrar primeiro numa reação química, que é a ligação π que quebra primeiro, que é a mais fraca. Você já sabe por que ela é mais fraca. Tudo bem? Então lembre-se, numa ligação dupla, uma vai ser sigma e a outra vai ser π. E professor, quando eu olhar uma ligação tripla, na ligação tripla, duas vão ser do tipo π, que são as mais fracas, e uma vai ser sigma. Então veja só, aqui você tem 4 ligações simples, então são 4 sigmas, porque como eu disse, toda ligação simples é sigma. Aqui você tem 2 simples, então 2 sigmas, e aqui você tem mais uma sigma, então total de 3 sigmas e uma π, já que numa dupla, uma delas é π. Tudo bem? Novamente, ligação dupla, uma é sigma e outra é π, uma é sigma e a outra é π. Então aqui você tem 2 sigmas e tem 2 π. 2 sigmas e 2 π, você vai ter tanto quando o carbono tiver 2 duplas em volta dele, ou então quando ele tiver uma tripla e uma ligação simples. Veja que nesse caso também vai ter 2 sigmas e 2 π. Confira. Ligação simples é sempre sigma. E numa ligação tripla,
na tripla, uma é sigma e as outras duas são π. Então, total de sigmas, 2, e total de π, 2 também. Beleza. Vamos seguir. Quando o carbono tiver apenas ligações simples, a hibridação desse carbono vai ser sp3. Quando ele tiver uma ligação dupla apenas, a sua hibridação é sp2. Quando ele tiver duas duplas em volta dele, ou uma ligação tripla e uma simples, a sua hibridação vai ser sp. Continuando, na hibridação sp3, a geometria é tetraédrica. Por que tetraédrica? Ora, você está observando aqui, ó, que vão ser formados 4 ângulos. 1, 2, 3, 4. Então, toda vez que você observar no composto orgânico um carbono que tenha 4 ligações simples, a sua hibridação sempre será sp3 e a sua geometria sempre será tetraédrica, já que serão formados 4 ângulos em volta do carbono. E na geometria tetraédrica, lembre-se que o ângulo entre essas ligações é de 109 graus e 28 minutos. Continuando. Professor, e quando ele apresenta apenas uma ligação dupla? Já sei, a hibridação é sp2. E na hibridação sp2, a geometria é trigonal plana, também chamada de triangular. E nessa geometria trigonal plana, o ângulo entre as ligações são ângulos de 120 graus. Então veja, trigonal, 3 ângulos, ó, 1, 2, 3. E nesse caso são 3 ângulos iguais de 120 graus. 120, 120 com mais 120, 360 graus no total. Finalizando, quando o carbono tiver duas duplas, ou então uma ligação tripla e uma simples em volta dele, a sua hibridação será sp. E na hibridação sp, a geometria é linear. Ou seja, os átomos estarão organizados em linha. E eles se organizando em linha, você vai ter apenas 2 ângulos de 180 graus. Então, na geometria linear, o ângulo entre as ligações é de 180. 180 com 180, 360. A mesma coisa aqui, quando ele faz uma tripla e uma simples. A geometria também é linear. E o ângulo também é de 180 graus. E aí, ficou claro? Se ficou, beleza. Aquele abraço, saúde, felicidade e fui!